Eu vou compartilhar esta manhã um assunto que eu fui muito abençoado em meditar nele e fico feliz em, antes de Deus falar com você nesse assunto, Deus falou muito comigo. A importância que Jesus deu à recapitulação. A importância que Jesus deu à recapitulação. De modo bem simples, o que é recapitulação? É você rever um capítulo da sua vida. A semelhança de um livro tem muitos capítulos. Sua vida também tem muitos capítulos. Então, recapitulação não é necessariamente rever o livro todo, mas você rever um capítulo do livro. Às vezes nós fazemos isso. Um capítulo chamou mais a sua atenção e você vai recapitular. E esse assunto, eu descobri que ele está na Bíblia. E eu quero, então, que você desfrute dessa descoberta que eu fiz. A primeira recapitulação na Bíblia que eu quero te mostrar como exemplo está em Neemias capítulo 2, do verso 11 até o verso 18. Os profissionais da área da saúde mental, são vários aqui que fazem parte da nossa igreja, essa palavra também dá muito subsídio ao trabalho desses profissionais. E eles vão entender à medida que a mensagem caminha. E, na verdade, tudo que é científico e que dá certo e que é bom, tem os seus primórdios na palavra. Inclusive, a terapia para a saúde mental. Então, aqui em Neemias capítulo 2, do verso 11 ao verso 18, Neemias ele nos conta o seguinte: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse. Na minha Bíblia eu sublinhei essa frase: o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não era por ele, mas por Jerusalém, pela cidade. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Nesse exame que ele faz, ele identifica o muro destruído e as portas derrubadas, destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo.
venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. O que Neemias faz antes de começar a reconstrução? O que é que Neemias faz antes de recomeçar a reconstrução? Ele faz uma recapitulação das perdas sofridas antes de começar a reconstruir. Então, ele para analisar, ele para examinar, ele para refletir antes de começar a reconstruir, para identificar, ter um diagnóstico correto e completo sobre as perdas que haviam sido sofridas. Quem é que colocou esse desejo no coração de Neemias? Deus. Ele começa dizendo: eu não falei nada para ninguém do que Deus havia colocado no meu coração a respeito de Jerusalém. Então, quem inspira Neemias a rever o capítulo sobre essa perda, sobre essa destruição, é Deus. Neemias, antes de reconstruir, é preciso que haja algo no seu coração e eu vou colocar dentro dele. Você precisa rever essas perdas antes de começar a reconstruir. Você precisa verificar as perdas e os danos antes de começar a reconstruir. Como Deus é sábio, como que nós somos abençoados quando nos submetemos à sabedoria de Deus, porque você vai lembrar o anseio que Neemias estava, todo o processo, quando ele fala com o rei e tudo mais, ele deveria chegar em Jerusalém e falar: mãos à obra. Mãos à obra. Mas Deus fala: antes de colocar mãos na obra da reconstrução, recapitule. Reveja as perdas e os danos de perto. Há uma diferença entre examinar a perda e ficar preso nelas. Ficar preso no passado, normalmente o sintoma é viver chorando, é viver amargurado e não olhar para o futuro e não traçar planos de reconstrução. Deus nunca nos aconselha isso na palavra, mas Ele nos aconselha a voltar antes de avançar, a rever antes de prosseguir, mas para projetar um caminho diferente. Entendeu a diferença entre examinar o passado e ficar preso nele? O diabo quer que as pessoas fiquem presas no passado. Deus quer que você examine e prossiga. Posso ouvir um amém? Ver essa diferença entre Deus e o diabo, isso é sensacional. Às vezes, há crentes que ficam presos na viuvez. Às vezes, há crentes que estão presos na empresa que faliu, naquilo que não deu certo. E Deus estava querendo que você fizesse uma recapitulação, mas só para efeito de avaliação, para não cometer o mesmo erro de novo, mas não para ficar preso naquele passado, onde houve perdas e onde houve danos. Então, recapitular é importante, por quê? Porque vai ser a oportunidade para você receber informações do Espírito Santo. Informações que vão ser importantes para o que vem a seguir. É você verificar as perdas e os danos em sua vida antes de recomeçar uma reconstrução inteligente. Neemias conseguiu alcançar o seu objetivo em apenas 52 dias. Mas primeiro ele fez o que Deus colocou no coração dele. Recapitulou. Segundo exemplo que eu quero citar é do apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo é um exemplo para nós de recapitulação em dois sentidos. Ele ensina a igreja em Corinto a fazer isso na hora da Santa Ceia, e ele faz essa recapitulação escrevendo a outra igreja em Filipos. Então vamos ver isso. Na Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ensina a igreja a, pelo menos no culto de Santa Ceia, os irmãos recapitularem, reverem alguns capítulos da sua vida. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26, você já vê a importância que Paulo dá à recapitulação. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte, recapitular, olhar para trás, do Senhor até que Ele venha, reconstruir, avançar, renovar a esperança. Como eu costumo dizer na Santa Ceia, quando eu ministro, eu falo, Santa Ceia você olha em duas direções, você olha para trás, sua morte, e você olha para frente, Ele vai voltar. Mas ele também continua falando sobre recapitulação aqui para a igreja em Corinto, na Santa Ceia, quando no versículo 26 ele fala assim, examine-se cada um a si mesmo, recapitule, reveja os capítulos da sua vida nesse mês que passou entre a última Santa Ceia e essa. Faz uma releitura, faz uma revisão, reveja, examine-se a si mesmo, não é examine o outro, mas a você mesmo. E ele volta a falar isso no versículo 31. Ele fala que alguém pode cear sem fazer isso. Ele fala assim, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então Paulo fala uma coisa importante sobre a recapitulação, que ela evita juízo. Por que a recapitulação pode evitar juízo? Porque se Deus viu que você analisou as perdas e os danos e aprendeu a lição que Ele queria te dar, para que executar o juízo? Quem entendeu, diga amém. Então, Paulo fala, se você fizer isso, Deus não vai precisar fazer o que Ele estava pensando em fazer. Porque Ele já viu que entrou aqui na cachola, você entendeu. Você entendeu o que Ele queria que você entendesse. Então Paulo ensinou à igreja, olha, quando você for cear, recapitule. Tá? Reveja capítulos da sua vida. Mas ele também demonstrou ele mesmo fazendo isso. Então vamos para Filipenses, capítulo 3. Aí você vai ver ele fazendo isso nessa carta que ele escreve para os crentes em Filipos. No capítulo 3, do verso 11 ao 18, Paulo está revendo o passado, o seu passado, recapitulando. Então ele diz assim, ó, desculpe, capítulo 3, do verso 4 ao 11. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai recapitular. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Recapitulação. Quem eu fui no passado? O que eu fiz na minha vida antes de me converter? Está revendo esse capítulo. Agora, revendo para quê? Para ficar preso nele? Não, revendo para avançar. Aí, do verso 7 até o verso 11. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda,
comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Até aí. Então, o verso 10 e 11 fazem parte também. Então, o que Paulo faz? Ele recapitula a sua vida antes da conversão e ele vê o seguinte: eu fui muito dedicado no judaísmo antes de me converter. Não é o que ele fala? Ele fala assim, olha, como fariseu eu fui nota 10. Não é o que ele fala? Eu fui irrepreensível. Quando ele recapitula e ele analisa a sua vida antes da conversão, o que é que ele decide? Se eu fui super dedicado no judaísmo, eu não posso ser menos a Jesus Cristo. Coisas que alguns aqui fizeram, mas coisas que às vezes nem todos fazem. Como era a sua vida antes da conversão? Você passava a noite na balada e ia trabalhar na segunda-feira? Então, recapitular isso é importante. Por que você passava a noite na balada e chegava meia-noite, 1h em casa, ia acordar cedo na segunda-feira para ir trabalhar, mas quando é para Deus, você não faz isso. Você não faz como Paulo para pensar assim, se para a balada eu fazia isso, então, para Deus, eu vou fazer igual ou melhor. Então, Paulo dá o exemplo, ele faz essa recapitulação, o que... Não estou falando, irmãos, quem trabalha por escala, e é outro setor, tá? Então eu falei balada, não falei trabalho. Tá? Então, mas aí tem também, às vezes, a pessoa era sambista, era de escola de samba, qualquer outra coisa. O que você fazia de sacrifício antes? A questão é essa. O que você fazia de sacrifício antes da sua conversão? Você faz igual ou melhor para Jesus? Então, Paulo recapitulou quem ele era, o que ele fazia antes da conversão e qual é a escolha que ele faz, qual é a decisão que ele toma. Para Jesus vai ser igual ou melhor. Aonde você chegou na sua profissão? Qual o esforço que você teve, a dedicação que você teve? Hoje, você desfruta daquele esforço. Você se dedicou, fez cursinho, fez preparatório, fez educação física, fez toda a sua parte. Você se dedicou, você ralou, você se esforçou. Aí você está recapitulando. Mas agora, depois de convertido, na obra de Deus, para Jesus, estou sempre cansado. Ah, não. Não troco o meu cochilo de domingo à tarde por nada. Então, essa recapitulação no mundo espiritual não tem muito valor. Paulo, então, recapitula e aí ele fala o seguinte, olha, a minha paixão era ser o melhor fariseu que poderia ser. Mas agora a minha paixão é Jesus Cristo. A minha paixão é conhecê-lo cada vez mais. A minha paixão é imitá-lo cada vez nos mais mínimos detalhes. A minha paixão é outra. Se eu era, no caso, lembra agora, né? Às vezes a pessoa... Imagina um líder de torcida de futebol se converter. O que ele fazia como líder de torcida? Aí ele se converte, aí senta aqui, todo humildezinho, todo acanhado, todo tímido. Faz sentido isso? Pelo exemplo de Paulo de recapitular, é o seguinte, não. No bom sentido, irmãos. Agora eu vou tocar na geral lá na igreja. Vou tirar todo mundo do sossego espiritual. Porque aí usa as qualidades antes da conversão, mas não usa as mesmas qualidades no reino após a conversão. Aí parece que vira outra pessoa.
totalmente acanhado, totalmente envergonhado. Lá, não vou falar tocava o rebu, né? Mas agitava geral. Aí na igreja, não, tenho vergonha, sou tímido. Paulo então faz essa recapitulação e fala o seguinte: irmãos, se eu fui isso antes da conversão, para Jesus não pode ser menos. Amém? Se eu fui isso antes da conversão, para Jesus não pode ser menos. Eu termino dando o exemplo de Jesus. Jesus, ele faz a recapitulação com a mulher samaritana. Então, vem comigo a João 4. Jesus leva ela a rever alguns capítulos da sua vida antes dela prosseguir para uma nova vida com ele. No capítulo 4, versículo 17, versículo 16, Jesus fala assim: vá, chame o seu marido. Aí no 17 ela responde: não tenho marido. Respondeu ela. E Jesus fala, ele diz, comenta: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus usou a recapitulação na vida da mulher samaritana como meio dele referir-se ao passado para esclarecer o presente. O seu futuro só muda quando o seu passado esclarece o seu presente. Aí o seu futuro pode mudar. E Jesus faz isso com ela. Jesus sabia que ajudar ela a recapitular o seu passado ajudaria ela a enfrentar e entender o momento presente e tomar decisões. Então, se você recapitular o seu passado, você fica mais preparado para reconstruir a sua vida. No versículo 16, Jesus focaliza o presente da vida dela. Vai e chama o teu marido. Ela responde: não tem. Aí Jesus recapitula o passado para ela. Faz ela rever a história dela. E no versículo 28 e 29, nós podemos pensar o seguinte: essa recapitulação que Jesus faz com a mulher samaritana talvez não foi um momento tão rápido e tão curto como nós imaginamos na leitura. Porque, pelas palavras dela, dá para nós imaginarmos isso. Ela fala no versículo 29, os moradores da cidade, ela fala assim: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Jesus então recapitula com ela não só a vida sentimental dela, mas talvez a sua história de vida. Porque o texto fala para você só da vida sentimental, mas ela relata para os moradores: ele falou tudo sobre a minha vida. Então o que Jesus fez com ela? Vamos recapitular, samaritana? Eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova proposta para você, eu ofereço a você uma vida diferente, mas para você dar valor ao que eu te ofereço, olha para trás e identifique as perdas, os danos e os erros. Então, em Neemias, recapitular para identificar as perdas e os danos. Em Paulo, recapitular o passado para fazer melhor para Jesus. E com a mulher samaritana, recapitular os erros para que eles não sejam repetidos. Então vamos orar nesse momento, vamos ficar em pé. E antes de nós orarmos, eu quero dar uma explicação, porque há alguns textos da Bíblia que o diabo engana algumas pessoas, porque eles são verdadeiros, mas eles não anulam o que você ouviu agora.
Mas o diabo, às vezes, usa esses textos para você não recapitular. Por exemplo, as pessoas falam assim, e são palavras de Paulo também: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quem é que tem interesse que você não recapitule e não amadureça com as lições aprendidas? O diabo. Aí ele quer que você use esse texto de modo impróprio, né? Quando Paulo diz isso, é em relação a práticas que Deus não aprova. Outros usam o texto dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo em relação ao plano espiritual. Seu nome não estava escrito no livro da vida, agora está. O Espírito Santo não morava em você, agora mora. Então, nesse sentido, tudo se fez novo. Mas você precisa de cura da alma, você precisa de transformação da sua mente. E há alguns outros textos parecidos assim, que as pessoas usam para ensinar a você que Deus não quer que você avalie o que passou. Deus não quer que você fique preso nessa avaliação. Então, nós não podemos olhar, às vezes, um assunto na Bíblia só por uma perspectiva. Temos que olhar de uma maneira mais ampla. O mesmo Deus que fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele fala assim: ele encarnado, Deus encarnado, Jesus Cristo, antes de dar a ela a água da vida, fala assim: vamos recapitular? Você precisa olhar para trás antes de olhar para frente. Então, as duas questões são verdades. Precisam ser compreendidas como serem aplicadas. Deu para entender? Né? Então nós vamos orar. Eu sugiro você falar com Deus: Senhor, todas as vezes que antes de avançar, primeiro eu tiver que recapitular, agora eu aprendi. Amém? Oração simples. Basta você falar isso para Jesus. Se é o que ele queria que você soubesse, agora você pode dizer: agora eu já sei. Amém? Senhor, todas as vezes, antes de eu reconstruir, antes de eu avançar, antes de eu melhorar na minha vida espiritual, se eu tiver que recapitular primeiro, eu rever algum capítulo, esse capítulo da minha vida, me ajuda, eu vou fazer isso. Culto de Santa Ceia, Senhor, eu vou vir com uma outra perspectiva. Eu vou vir sabendo o que fazer num culto de Santa Ceia. Não é só pegar o cálice, beber o cálice e comer o pão. Eu, antes de fazer isso, eu tenho que fazer o que Paulo ensinou a igreja a fazer: recapitular, rever. Porque quando você rever, você extrai lições, você amadurece e você escolhe: vai continuar desse jeito, eu vou tomar a decisão de modificar. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Realmente ela ilumina assuntos e áreas da nossa vida que às vezes Satanás escondia em trevas, para que nós não pudéssemos enxergar, não conhecer a verdade, porque ele sabe que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E hoje, Senhor, o Senhor tem nos mostrado, nos ensinado uma coisa importante que devemos fazer, que nós possamos ter entendido, compreendido e agora possamos decidir que é assim que nós vamos fazer, nós vamos praticar. E oramos gratos em nome de Jesus, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo e que a graça salvadora, libertadora e transformadora de Jesus Cristo seja contigo, não somente hoje, não apenas agora, mas desde agora e para sempre. Amém e amém.